O capítulo 2 de João, ele é um capítulo muito conhecido pelas pessoas. Até mesmo pelas pessoas que não conhecem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Porque no capítulo 2 de João está o primeiro milagre de Jesus realizado, que foi nas bodas de Caná, no casamento de Caná. E é muito conhecido o texto, ele é usado em vários casamentos até hoje, quando Jesus transforma a água em vinho. Quem não sabe que o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho? Esse capítulo relata isso, traz essa história, esse milagre que Jesus fez no início do seu ministério. E talvez por isso esse capítulo tem algumas nuances que passam desapercebidas. No mesmo capítulo é o capítulo em que Jesus, ali poucos dias depois do casamento, vem a Páscoa e Jesus invade o templo e destrói tudo e expulsa as pessoas e também então tem esse episódio. Mas eu gostaria de trazer uma reflexão desse capítulo de uma outra parte desse capítulo. Nesse episódio em que Jesus invade o templo e que Jesus expulsa ali os comerciantes que haviam pegado algo que era para ser mais puro, mais simbólico, mais profundo e haviam transformado em ganhos financeiros. E Jesus se irrita com isso, porque acaba que a Páscoa, que era algo que tinha um símbolo muito forte, muito importante, que depois na morte de Cristo é que vai esse símbolo se tornar real, palpável, e se perdeu o símbolo e estava mais focado nos ganhos financeiros e no comércio, na comercialização da Páscoa, do evento. Mas assim, ao Jesus destruir o templo, os líderes religiosos judeus que ali estavam, era uma festa, acho que a festa mais importante dentro da tradição judaica, da religião judaica, e então todos estavam ali reunidos, principalmente os líderes. E Jesus, ele é confrontado por esses líderes. E eles questionam Jesus, ali perto do versículo 18, 19, com que autoridade você fez isso que aconteceu? Você invade aqui, entra aqui, com que autoridade? É interessante que eles questionam a autoridade e não a falta de autoridade de Jesus. Jesus, em todo o seu ministério, até quando criança, acho que em toda a sua vida, sempre demonstrou uma autoridade espiritual. E isso se dá ao relacionamento que Jesus, humano, tinha espiritualmente falando com Deus. Jesus era um homem que meditava, Jesus era um homem que orava nas madrugadas, Jesus era um homem que estudava a palavra de Deus. E essa autoridade, ela vem para as pessoas que têm essa comunhão íntima com o Pai. É uma autoridade que nem elas querem ter ou exercem, não é uma questão de status, mas uma questão de alguém que se importa com a comunhão com Deus. E Jesus sempre demonstrou isso. Mas ainda não é esse o ponto que eu quero destacar. Os discípulos estavam com Jesus. Os discípulos provavelmente estavam perdidos, assustados, sem compreender o que estava acontecendo. E nisso que Jesus é questionado da sua autoridade, ali perto dos versos 20 e 22. Leia o texto, João 2 é pequeno. Ali nos versos 22, 21, de 20 a 22 é o que eu quero ressaltar aqui. Nesses versos, Jesus ele devolve a pergunta, ele responde a pergunta dos líderes religiosos e ele diz o seguinte: destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. O próprio João, ao descrever essa situação, João mostra que isso foi uma profecia. Jesus ele profetizou naquele momento. E ele estava profetizando sobre ele mesmo, sobre a sua morte e ressurreição. O templo que Jesus estava falando que seria destruído por aqueles líderes seria ele, a morte dele na cruz. E que em 3 dias ele reconstruiria. Seria o seu renascimento, sua ressurreição. E Jesus, essa profecia que Jesus narrou ali, que Jesus declarou ali, ela não foi para mim, não foi para você. Ela está relatada na Bíblia e serve para nós hoje, mas ela foi para os discípulos. O próprio João termina ali aquela parte dizendo o seguinte:
E quando Jesus morreu, olha só, mais de 3 anos depois dessa fala de Cristo para os discípulos, Jesus ele fala isso, mas não dá uma explicação no momento. Jesus fala, olha, destrua esse templo, em 3 dias ele será reconstruído. E provavelmente, muito provavelmente, os discípulos não compreenderam essa profecia. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, João fala que os discípulos se lembraram dessas palavras, mais de 3 anos depois. E essas palavras que Jesus disse nesses versos, nessa situação, nesse momento, serviram para fortalecer a fé dos discípulos. E eles passaram a crer mais nas Escrituras, que é a Bíblia. Naquele tempo ainda o Velho Testamento, o Novo Testamento só foi juntado 300 anos depois aí de tudo isso. Foi escrito anos depois da ida de Cristo ao céu. Não existia Novo Testamento. Então, quando está falando de Escrituras, está falando do Velho Testamento. Os discípulos passaram a crer mais na palavra de Deus, nas Escrituras, e em tudo aquilo que Jesus havia falado. Ou seja, nas próprias palavras de Jesus, que depois viria a ser o Evangelho, viria a ser a base para Paulo escrever todas as suas cartas. Então, todo o Novo Testamento foi baseado nessa crença. Então, Jesus estava preocupado naquele momento em fortalecer a fé dos seus discípulos. E por isso Jesus profetizou na sua morte, porque eles lembrariam daquela situação. Olha a profundidade de Cristo ao cuidar dos seus. E olha como os discípulos receberam isso. Algo que aconteceu no início do ministério de Jesus, aparentemente desconexo do resto, mas que na verdade Jesus estava atentando aos seus discípulos, porque Jesus sabia que eles precisariam de fé, de força, para poder continuar o que Jesus havia iniciado ali, para poder continuar as boas novas do Evangelho, a pregação do Evangelho, que hoje chegou até nós. Isso é, para mim, lindo demais. Ver como Jesus cuidou dos mínimos detalhes. Jesus se importava com a fé. Jesus se importava com os seus discípulos, com a fé que eles teriam, com como eles deveriam ser preparados para chegar até nós. E essa preocupação de Cristo é comigo e com você também. E ao ler as Escrituras e ver esses detalhes, eu me maravilho com o Evangelho, com Cristo. E isso me dá forças para continuar na caminhada. Deus te abençoe. Leia a palavra de Deus.